A paz do Senhor a todos os irmãos. Como nós já sabemos, toda quarta, todo sábado, a gente se reúne para adorar o nosso Deus. Nós temos uma reunião de irmãos para orar, para interceder um pelos outros, toda quarta e todo sábado. Mas esta quarta, hoje, dia 22/6/2022, nós não vamos ter o culto ao Senhor por causa das festividades juninas que estão tendo em nossa cidade. E nós sabemos que a cidade está cheia de pessoas de fora. Há pessoas tocando fogos, espada, bomba. E eu optei em não colocar os irmãos em risco, porque eu estou na minha casa, a reunião aqui em casa. E os irmãos vêm de longe para aqui. Quando terminar, eu estarei em casa. Mas os irmãos vão até a sua casa. E pode ser que aconteça alguma coisa. Então eu optei que os irmãos sejam preservados. Mas eu quero trazer uma palavra para a edificação dos irmãos. A palavra que o Senhor me deu, que eu ia pregar hoje, eu vou trazer neste vídeo para a edificação dos irmãos. E neste vídeo eu quero mostrar um pouco do que é uma igreja bíblica, uma igreja que é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 41-47. Então, os que alegremente recebiam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Aqui nós vemos uma passagem de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 41-47. Aqui a igreja do Senhor estava se formando. Como nós sabemos, o Senhor Jesus deu ensinamento aos seus discípulos para ir após ele e erguer a igreja do Senhor. E aqui a palavra diz que então os que alegremente recebiam a palavra. A palavra de Deus, meu irmão, traz alegria ao seu coração. É algo que vai tirar aquele peso da vida, aquele peso que o mundo coloca sobre você, e nós recebemos uma alegria, algo maravilhoso que o Senhor Jesus vem nos dar, através de sua palavra, através do Espírito Santo que vem sobre nós, porque a palavra nos diz que agora nós somos templo do Espírito Santo. E o próprio Deus habita dentro de nós. Então, isso tudo lhe traz uma alegria, uma paz, uma tranquilidade para aqueles que verdadeiramente encontraram o Senhor. Porque muitos estão em tormento, porque não tiveram encontro com o Senhor. Então, estão na igreja, mas não têm o fruto do Espírito Santo. E aí andam de acordo ao mundo, dentro da igreja, mas fazendo coisas mundanas. Mas esse verdadeiramente não encontrou o Senhor. Mas oramos para que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E no versículo 42, e eles continuaram firmes na doutrina dos apóstolos. E na comunhão
no partir do pão e nas orações. Esse versículo nos diz que o início da igreja estava firmemente na palavra. Como a igreja vai se sustentar hoje? Eu falo espiritualmente, eu não falo físico, eu falo no espiritual. Como a igreja irá ser uma igreja forte, uma igreja que tem uma comunhão, que tem uma fortaleza em oração, uma igreja que vem combater as ordens demoníacas, os principados, os potestades demoníacas. Como a igreja irá combater essas ordens? Demônios, o próprio Satanás. Como a igreja será forte? Como a igreja pode ser edificada na rocha? Então, eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou os apóstolos. Nós, hoje, devemos estar neste caminho. Não existe outro caminho. A igreja, a base da igreja hoje, que a igreja tem que ter oração, louvor e a exposição da palavra. A igreja só precisa desses três: oração, louvor e a exposição da palavra. Não precisamos de mais nada. Isso é o fundamento da igreja. A igreja que não tem oração é a igreja morta. A igreja que não louva a Deus, não tem gratidão ao que Deus fez em sua vida, é uma igreja que expressa ingratidão a Deus. É a igreja que não expõe a verdadeira palavra de Deus, é uma igreja que não tem substância, que não tem alimento para alimentar as almas famintas. E nós vemos aqui também no versículo 42, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja forte é uma igreja que tem os irmãos integrados um ao outro. Nós passamos agora a ser a família de Cristo. Fazemos parte do povo de Deus. O povo de Deus não pode ter diferença. Somos todos iguais diante ao nosso Deus. Não tem diferença. Deus nos vê iguais. Então nós temos que ter comunhão um com o outro, porque nenhum nem outro é melhor. Somos todos iguais diante do nosso Pai. Então, temos que ter comunhão. E a comunhão também aqui nos fala no partir do pão. Tudo que eu tenho, meu irmão, é teu. Tudo que você tem é meu. Eu não posso ter indiferença com o meu irmão. Se eu tenho uma condição financeira, eu não posso ver o meu irmão ali precisando de ajuda e eu não fazer nada. Se eu estou necessitado e recebo uma bênção do irmão, glória a Deus. Então essa comunhão de um estar ajudando o outro, um está edificando o outro, um está orando pelo outro, isso é necessário na igreja. Senão a igreja fica morta. Uma igreja que não tem fortalecimento entre os irmãos. Não tem ação de Deus. Deus é amor e devemos andar em amor com nossos irmãos. E aqui também nos diz, nas orações. O apóstolo Tiago fala, confessai suas culpas uns aos outros, para que um ore pelo outro, e assim seja curado. E ainda ele dá o exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito às paixões, era sujeito às mesmas paixões que nós temos hoje. Mas aquele homem orou fervorosamente e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Mas aquele homem volta a orar e chove naquele lugar. Então o Tiago fala que nós devemos estar em constante oração. A oração é o alimento do crente.
É o alimento do cristão. O cristão que não ora é o cristão morto. Não tem força. Não tem substância. Quando você está se sentindo fraco fisicamente, o que é que você vai? Vai no médico, o médico passa o quê? Uma vitamina. Você vai tomar uma vitamina. Aí você vai, toma aquela vitamina, se fortalece. Pô, tô me achando melhor, porque tomei aquela vitamina. Na vida do cristão, se não tiver oração, ele vai andar fraco, sem uma vitamina para andar neste mundo de trevas. Então devemos estar em comunhão com nossos irmãos, no partir do pão e na oração. Aquela igreja de Atos tinha isso. E hoje nós temos que voltar para aquela igreja que começou, aquela igreja que iniciou. Nós vemos hoje muitas coisas que não tem nada a ver dentro da igreja. Mas as pessoas insistem nisso, pensando que isso vai ter edificação, e não vai ter. A edificação do cristão está na palavra de Deus. Está nos louvores, na oração. Essa é que é a edificação. No versículo 43, aqui fala: e sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que sobreveio o temor? Porque maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos? Porque era uma igreja unida, uma igreja que a base era Jesus. A base da igreja não é doutrina de homens, era Cristo a base da igreja. E assim, com a comunhão dos irmãos, no partir do pão, a comunhão em oração, o temor de Deus vinha sobre aquele lugar. E a palavra diz que toda alma tinha temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos. Porque hoje nós não vemos sinais e maravilhas dentro das igrejas? Porque as igrejas se desviaram do propósito de Cristo, que é a palavra, que é a santidade, que é o amor entre os irmãos. A igreja desviou disso. A igreja está vivendo de acordo com a vontade do mundo. Coisas do mundo estão vindo para dentro da igreja porque os homens estão trazendo, porque acha que isso vai edificar alguém. Vemos aí, nós estamos agora no período junino de São João. Igrejas trazem esse período junino para dentro da igreja e acha que isso vai salvar pessoas. Vamos trazer a quadrilha junina para dentro da igreja para ver se a gente salva pessoas aí do mundo. As pessoas vão ver, vão gostar e vão vir para Cristo. Loucura! Isso é loucura! Quem salva é Jesus. Quem edifica o homem é a palavra. Ouve a palavra, é a palavra que lhe transforma, fostes lavado pela palavra. O ouvir da palavra que transforma o homem, não é coisas mundanas que você vai trazer para a igreja, pensando eles que vão salvar alguém. A fé vem do ouvir de quê? Da festa junina? Das coisas do mundo? Não, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Ela que nos edifica. E aqui também nos diz que haviam milagres e maravilhas, porque aqueles homens eram santos, aqueles homens eram firmados na doutrina dos apóstolos e não saía deste caminho. E o temor de Deus caía sobre aquele lugar. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é você obedecer a palavra de Deus. É você ter comunhão com o seu irmão. É você amar o seu irmão. Você fazer as coisas que Deus te pede em sua palavra. Esse é o temor ao Senhor. E o 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E o 45. E vendia as suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Meu irmão, quando você está em Cristo, você não é egoísta. Você não quer só para você. Você quer para você e para o seu irmão. Se você está numa situação
financeira boa, tranquilo, mas você vê seu irmãozinho ali passando necessidade, precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, precisando de um exame, algo que seja, e você não faz, e você não ajuda. Ô meu irmão, verdadeiramente tu não é do Senhor, tu não conheceu o propósito da igreja, tu nunca soube o que é ser um membro de uma igreja. Membro da igreja não é você pegar tudo que você tem e dar a pastores que são lobos, da denominação que só quer seu dinheiro. Não, meu irmão. Você fazer parte de uma igreja é você amar o seu irmão. É você contribuir com o seu irmão. A palavra diz que aqueles que criam repartiam tudo que tinha. E todos eram supridos de acordo com a necessidade de cada homem. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Eu não estou aqui dizendo que você não pode contribuir na igreja para pagar uma luz, pagar uma água, colocar a necessidade do ambiente que você frequenta correto, suprir a necessidade das coisas que necessita no ambiente que você frequenta. Eu não estou te dizendo que isso é errado, não. Eu não estou te dizendo que é errado você contribuir com a igreja. Se sua igreja é uma igreja santa, é uma igreja que procura estar no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, contribua com o pastor da sua igreja, com os irmãos. Mas, em primeiro lugar, se teu irmão estiver necessitando de algo, e tu tá com o dinheiro para dar na igreja, e tu não olha a necessidade do teu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Em primeiro lugar, ajuda teu irmão. Depois tu contribui lá na igreja. Mas olha a necessidade daquele que necessita verdadeiramente. Aquele que está precisando. Eu como um servo do Senhor, nós temos aqui a reunião dos irmãos. Em primeiro lugar para mim está os meus irmãos. Se algum irmão aqui vier contribuir com algo, eu nunca vou pegar esse dinheiro e usar para mim. Nem que eu esteja precisando. Esse dinheiro eu vou usar para ajudar os irmãos. Se o ambiente que nós frequentamos está bem, glória a Deus. Eu guardo a contribuição para que quando um dia um irmão esteja necessitado de algo, eu possa ajudar. Se o lugar que nós frequentamos está ruim e não está dando para a gente frequentar, a gente cultuar a Deus, eu posso usar esse dinheiro para melhorar o ambiente que nós estamos. Porque está impedindo de nós estarmos ali. Se por acaso eu passar uma necessidade e precisar de ajuda, eu posso tirar algo e suprir a minha necessidade. Mas isso se precisar. Mas em primeiro lugar está os irmãos. Está a vida daquele que está ali, em comunhão com você. Se você não tiver comunhão com seu irmão, você não vai saber o que é isso. Você não vai entender o que é isso. Você vê a necessidade do irmão e suprir a necessidade dele. Então a palavra de Deus diz que aqueles que criam na palavra, que depositavam sua fé na palavra, eles repartiam tudo que tinham. Eles não eram egoístas. Eles não queriam só para si. Ele queria para toda a igreja ser suprida. E ali o nome do Senhor Jesus era glorificado. E nós vemos no 46, versículo 46. E preservando todos os dias, concordenamente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia seu alimento com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam em oração no templo, naquela época, e em casa. Eles se reuniam, partiam o pão e se alegravam com singeleza de coração. Essa palavra nos diz que nós temos que estar na igreja, temos que estar na reunião dos irmãos, unidos, juntos, orando, clamando ao nosso Deus, louvando, ouvindo a sua palavra.
E também nos fala que devemos estar em união quando nós não estamos na igreja, na casa do seu irmão, se reunindo com oportunidades que virão para você levar uma palavra para o seu irmão, você visitar um irmão que esteja enfermo, que esteja passando por uma necessidade. Essa palavra aqui nos diz isso. Estávamos partindo o pão de casa em casa. Comiam o seu alimento com alegria e com sinceridade no coração. Meu irmão, a igreja é o lugar do crente. A igreja do Senhor é o lugar do cristão. Não existe cristão fora da igreja. Desigrejado, que estão se falando aí. Isso não existe. O diabo quer destruir a igreja do Senhor. E como ele vai destruir? Colocando coisas na sua mente. Não, rapaz, não precisa você ir para a igreja, não. Só você ler a palavra dentro de casa, você vai ficar tranquilo. Meu irmão, é na igreja, é na reunião. Eu não falo igreja, eu não falo templo de pedra, não. De tijolo, de bloco, não. Não estou falando isso. A igreja é quando os irmãos estão reunidos, estão em comunhão, estão em amor. Porque aquele templo de pedra não vai fazer nada se os irmãos não estiverem lá dentro. Quando os irmãos se reúnem para a comunhão, os santos do Senhor estão reunidos. E ali nesta reunião, se você estiver com singeleza de coração, sincero, com amor, com dedicação, ali há habitação do Espírito de Deus. E quando há habitação do Espírito de Deus, ali há cura física e espiritual, ali há transformação de mentes, ali há salvação de almas, quando nós estamos reunidos. Eu não estou falando que só na reunião que vai ter isso. Não. Você pode orar na casa de um irmão e acontecer algo tremendo, manifestação de Deus. Claro que sim. Mas quando você está na igreja com os irmãos reunidos, os santos do Senhor estão ali. E ali o próprio Deus se manifesta através da reunião dos irmãos. Estamos em amor, estamos em dedicação a Deus, louvando ao nosso Deus pela maravilha do que Ele é, não porque Ele fez, nos salvou, não. Isso aí, deixa quieto. Por quem Ele é. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus grandioso, que não há outro igual. Então nós se deparamos com isso, nos reunirmos como igreja de Cristo e louvamos ao nosso Deus, agradecendo. Senhor, maravilha está em tua casa. Maravilha está na comunhão dos santos, dos escolhidos, na Assembleia do Senhor. Esta é a igreja do Senhor. Então aqui fala aí, perseverando todos os dias com cordenemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Eles andavam unidos, meu irmão. A igreja andava unida, um com o outro, um tendo amor com o outro, um dedicando com a vida do outro. É isso que está faltando à igreja de hoje. A igreja de hoje está muito separada. Visualmente nós vemos a reunião da igreja, mas ali os corações não estão juntos. Um não está pensando nele, outro está pensando em outra coisa. Não, meu irmão. No momento da reunião do Senhor, só tem um pensamento. É Deus. É adorar e exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa comunhão que está mutuamente em um só lugar, Cristo. É neste momento
que a manifestação do Senhor Jesus vem sobre a igreja. O dono da igreja anda no meio da sua igreja. E quando o dono da igreja está dentro da igreja, há manifestação, meu irmão. Há batismo no Espírito, meu irmão. A capacidade do Espírito vem sobre o povo de Deus. E ali, meu irmão, a glória do Senhor se manifesta. É isso que nós estamos precisando, meu irmão. Singeleza de coração, um coração de amor, de dedicação às coisas de Deus. Eu fico triste quando eu vejo as igrejas perdidas, se direcionando para coisas do mundo. Será que Jesus precisa de coisas mundanas para salvar? Será que a morte na cruz não é suficiente para conduzir o pecador ao arrependimento? Será que o Espírito Santo não conduz o homem ao arrependimento, à entrega a Cristo? Será que precisa de coisas mundanas para que o homem venha ao Senhor Jesus? Quando sua palavra nos diz que ele diz, ó, quando eu for levantado da terra, eu atrairei as almas a mim. Meus irmãos, nós só somos instrumentos de Deus. Quando Ele quer nos usar, somos instrumentos. Devemos estar em comunhão com o Senhor constantemente, como a igreja ali de Atos estava. E qual é o resultado da comunhão sincera com o nosso Deus? A comunhão, a entrega ao Senhor Jesus. No 47, versículo 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quem traz as almas é o Senhor da glória. É o Senhor Jesus. É Ele que vai acrescentar as almas. Nós temos que nos dispor a louvar, a agradecer, a exaltar ao nosso Deus. É isso que o cristão precisa. Se doar a Deus, se entregar, abrir o seu coração e dizer, ó, entra, Senhor, entra e faz morada. É isso que nós precisamos. E Deus irá acrescentar as almas. É Deus que vai abrir os corações perdidos para que o Senhor Jesus entre. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, quando estava ali na beira do rio, e Lídia estava ali trabalhando. Paulo começou a pregar a palavra do Senhor e a palavra diz o quê? Deus abriu o coração de Lídia para que ela acreditasse na palavra. E Lídia foi aberto o entendimento e a palavra de Deus entrou. E foi salva, e creu na palavra e foi batizada. Quem salva é o Senhor Jesus. Nós não fazemos nada. Quando Ele quer nos usar, é maravilhoso. Quando você conduz uma alma a Cristo, é maravilhoso. É coisa tremenda, meu irmão. É uma satisfação que te dá em teu coração. É uma alegria tão grande. Quando você ora por um irmão, quando você prega, e o irmão diz, ó, eu quero conhecer esse Senhor. Quero conhecer Jesus. E você ora para aquele irmão, entrega aquele irmão nas mãos do Senhor Jesus, do pastor verdadeiro. Mas como nós vamos obter essas coisas? Como nós vamos ter essas bênçãos sobre nossa vida? Quando nós nos colocarmos como igreja do Senhor. Como nós voltemos para o início. Voltemos ao primeiro amor. Nós devemos expor a palavra. É a palavra que transforma. Os apóstolos ali em Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47, esses homens só colocavam o que Jesus tinha dado a eles. Só isso. Aqueles homens não traziam coisas mundanas para dentro da igreja para convencer pessoas a aceitar Jesus. Não. Eles só colocavam diante daqueles homens o que o Senhor Jesus apresentou para cada um deles. E assim a igreja do Senhor crescia em graça, em amor.
em dedicação dos irmãos com as coisas de Deus. Que nós viemos nos posicionar. O que nós estamos precisando é isso. Nos posicionar como cristãos, como homens e mulheres de Deus. A nossa reunião aqui é quarta e sábado. Que os irmãos venham para aqui com intensa vontade de se entregar a Deus, de louvar e agradecer a maravilha de conhecer o Senhor Jesus. Toda vez que eu estou aqui, eu trago a palavra, o Senhor me dá a palavra, eu trago para os meus irmãos, para a edificação dos irmãos. É uma grande alegria, um grande amor que eu tenho em fazer isso, em edificar, em estar conduzindo os irmãos para a verdade. Porque o que o Senhor Jesus me deu, hoje eu quero levar para aqueles que não conhecem. E como eu levarei? Expondo a palavra, expondo o amor, a graça que eu não merecia, mas o Senhor me deu. Que essa palavra fique no coração dos irmãos, que venham trazer entendimento, edificação para os irmãos, para que quando nós estivermos aqui reunidos, entrega teu coração ao Senhor. Abre teu coração, diz: Senhor, faz morada aqui dentro. Quero que o Senhor esteja aqui todos os dias da minha vida, até aquele grande dia que eu irei encontrar o Senhor. Dar-me amor, dar-me dedicação, dar-me vontade para estar reunido com os irmãos. Senhor, que eu possa ter alegria de estar em tua casa, de estar na presença do Deus vivo, aquele que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Glória a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos por estar vendo este vídeo, pela reunião que nós temos aqui, e que nós viemos cada dia nos posicionar na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.